Cumprimento a todos que estão neste momento conectados com esta ferramenta e nós iremos trazer para as reflexões doutrinárias o livro intitulado Tua Casa, de João Nunes Maia, pelo Espírito de Airtes. E o capítulo destinado às nossas reflexões é intitulado Tua Conduta. Temos que primeiro pensar na responsabilidade que nos é colocada, primeiramente, para o exercício da paternidade e da maternidade. Todo grupamento familiar, ele é muito bem articulado antes da reencarnação, onde é verificado em cada um dos seus integrantes quais são as suas necessidades. E a partir daí é traçado o programa que é necessário para a nossa reabilitação. Então, no lar, nós estaremos exercendo diversos papéis. Chegamos como filhos, depois nos tornamos genitores. Então, primeiro devemos pensar que esse preparo anterior, ele é muito bem elaborado conforme as nossas necessidades. E como é pensado a necessidade de cada um, temos que entender que nem sempre teremos no lar os nossos afetos, como também os nossos desafetos. É a partir daí que a conduta de cada um de nós deve ser observada, porque necessariamente nós saberemos quais são aqueles que temos vinculações anteriores positivas, bem como aqueles que nos causam desgosto, que nos irritam com muita facilidade, que de alguma forma existe uma animosidade onde a causa reside em experiências anteriores. Assim, a nossa marcha, ela deve estar pautada naquilo que já compreendemos, o que significa a realidade existencial. Como filhos, muitas vezes nós cobramos do nosso pai determinadas posturas. E é importante observar que muitas vezes aquilo que como filhos estávamos cobrando dos nossos pais, nós reproduzimos este modelo quando exercemos a paternidade, a maternidade. Então, esse próprio papel de genitor, de genitora, deve ser responsável. E este papel também é trabalhado antes da reencarnação, onde estaremos treinando a paciência, algo que falta muito nos pais na atualidade, porque eles estão mergulhados neste mundo do trabalho, que às vezes consome todo o seu tempo durante o dia, e quando chegam em casa, eles precisam se mostrar presentes para os seus filhos. Então, este tempo precisa ser observado. E não podemos esquecer que os pais são exemplos vivos para os seus filhos, que muitas vezes traz algum tipo de exigência para o filho, para a filha, de atitudes e comportamentos que eles próprios não trazem em si. Então, esta conduta deve ser observada constantemente para que nós possamos, de fato,
no momento que estamos estabelecendo o diálogo com os nossos filhos, possamos, naquele momento, estar demonstrando a nossa conduta e eles possam se espelhar naquilo que estão a observar em relação a nós. Assim, quando nós, por exemplo, pedimos aos nossos filhos que eles acompanhem a sua educação formal, atendendo às demandas de estudo, às demandas de leituras de livros, e eles terminam não gostando, algumas vezes, de estudar muito, de ler livros que são necessários dentro do processo de formação. E os pais, muitas vezes, vão dialogar de uma forma que aquilo que ele pede para o filho fazer não é de fato aquilo que ele faz. A exemplo da leitura do livro. Qual pai, qual a mãe de fato gosta de estar fazendo essas leituras? Então nós vamos estar tentando pedir a eles que façam determinada coisa quando nós não estamos fazendo aquilo. Então, quando pensamos nesta conduta, pensamos também nas nossas fragilidades, porque ainda na nossa marcha ascensional, algumas condições nos levam a mostrar o primitivismo que ainda nos encontramos. Mas isso não se constitui no todo que somos nós. E é justamente nesses pontos frágeis que os filhos estarão atentos e poderão entrar em conflitos conosco por conta daquilo que estamos a exigir e que eles não são capazes de estar trazendo no seu comportamento. E aí vamos também para determinadas posturas com relação aos nossos amigos, os vícios que muitas vezes nós adquirimos no transcurso da nossa existência, mas acima de tudo, o nosso comportamento moral. Então, se porventura solicitamos ao nosso filho que não fume, que não beba, como podemos exigir isso dele se estamos a fumar, se estamos a beber? Então, esta observação da nossa conduta enquanto genitores deve estar sendo atenta para, de fato, nós nos educarmos para vencer as nossas más inclinações. O padrão de pensamento que nós adotamos é muito importante para a manutenção do equilíbrio no lar. Quando nós nos identificamos que os pensamentos ruins, eles povoam a nossa mente, principalmente quando nós estamos em casa, isso é necessário levantar para que o nosso pensamento ruim não venha a contaminar o ambiente do nosso lar. Porque o que é que isso vai favorecer? A presença daquelas entidades perversas, os nossos inimigos do passado, que também se apresentam na nossa fragilidade, e assim, dando-se conta de que você não está com bons pensamentos, deve buscar renovar-se para poder, de alguma forma, contribuir para a renovação no lar. E não podemos perder a fé. Por mais difícil que seja a circunstância que se apresente em nosso lar. Lembramos de um capítulo que está no livro Diretrizes para uma Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, através do espírito Marco Prisco, capítulo 10, intitulado Terapia do Amor. Neste capítulo,
Marco Prisco faz uma abordagem que é uma realidade que muitas famílias vivenciam quando o pai ou a mãe descobre que o seu filho está fazendo uso de drogas. E a recomendação que ele traz, muitas vezes, não é o que acontece nesse momento inicial, que através desta descoberta, nós vamos com aquele momento de raiva, de se questionar o porquê o filho tomou aquela postura, nos direcionamos para ele ou para ela para fazer estes questionamentos quando nós não estamos em condições de estabelecer o diálogo. Em qualquer circunstância que estejamos em nossa família, diante de situações difíceis, torna-se necessário nós fazermos um silêncio interior para encontrar o momento adequado, passado esta raiva, passado esse desgosto, passado essa irritabilidade que de fato surge nesta condição ou em outra de descoberta de um comportamento que não seja aquilo que nós estamos educando para o cotidiano dele. Então, nesta circunstância, qual a conduta do genitor, da genitora, do irmão que faz esta descoberta? É aguardar o momento em que estivermos mais tranquilos para poder trazer a este diálogo o que de fato motivou essa busca, mesmo porque a nossa descoberta pode estar acontecendo em um momento inicial daquela busca. E aí é através do diálogo tranquilo que nós vamos mostrar aos nossos filhos que nós estamos do lado dele, que nós acolhemos aquela dificuldade, mas é preciso estabelecer um plano para poder tirá-lo daquela condição. E aí ele vai também trazendo neste capítulo, Marco Prisco, da necessidade de nós observarmos como está o nosso lar. Porque se ele é um lar tranquilo, se ele é um lar onde nós estabelecemos o diálogo, é preciso buscar neste momento este recurso do diálogo com os nossos filhos para poder encontrarmos a saída para esta condição que foi identificada. Entretanto, se nós pais não nos achamos em condições de oferecer este suporte para este momento, poderemos estar buscando um profissional que seja capacitado para poder estabelecer este diálogo mais diretivo, de forma a colaborar com essa mudança de atitude. Entretanto, Marco Prisco coloca: se o nosso lar ele é um lar de conflitos, ele é um lar tumultuado, nós precisamos equilibrar o nosso lar para, a partir daí, buscar as condições para que este diálogo possa se estabelecer e nós caminharmos juntos na direção de afastamento deste vício que foi buscado. Marco Prisco também recomenda que a família, que os pais que fazem essa descoberta, não coloque em evidência dentro da família maior sobre esta condição. Inclusive, nós também poderemos dizer aos nossos filhos que passamos por dificuldades, que muitas vezes agimos também de maneira equivocada, mas que nesta nossa caminhada nós também caímos e levantamos. E nós precisamos oferecer neste momento ao nosso filho o recurso indispensável para que ele possa se reerguer, levantar-se dessa queda que ele teve de maneira mais rápida,
Porque se não nos colocarmos como os genitores que acolhem a sua dificuldade, mais tempo ele levará para poder sair desta condição. E Marco Prisco finaliza este capítulo trazendo exatamente que é a terapia do amor que será a condição necessária para que naquele ambiente familiar nós possamos estar envolvendo o nosso filho, a nossa filha que buscou aquela condição, para que ele se sinta com segurança e com este apoio para poder estar buscando a sua renovação. Não podemos esquecer do exemplo de Santa Mônica, que era vítima de um matrimônio infeliz e tinha um filho que era Agostinho, intitulado O Rebelde, que não queria saber de nada que dissesse respeito a Jesus. Então, por amor a Jesus e com muita fé, o que fez Santa Mônica? Ela orou durante 27 anos para a conversão do seu filho. E, de fato, isso aconteceu. Esta conversão se deu. E, neste momento da conversão, ela se sentiu aliviada e desencarnou. Então, nós podemos seguir o exemplo de Santa Mônica, acreditando, confiando, trazendo a fé para o nosso movimento dentro das condições adversas que chegam à nossa família e, utilizando do recurso da oração, buscarmos encontrar a harmonia, encontrar o equilíbrio e fazer com que as nossas ações, a nossa conduta, ela esteja pautada no Evangelho de Jesus. E aí, neste capítulo destinado às nossas reflexões, João Nunes Maia, na psicografia de Aertes, ele traz que nós precisamos, de fato, levar o Evangelho de Jesus para o nosso lar. E traz a recomendação do culto evangélico. E aí nós questionamos: estamos fazendo o culto evangélico no lar? Este culto evangélico, ele tem um horário que foi estabelecido em um dia fixo da semana? Porque isso é importante. Há um grupo de espíritos que se tornam responsáveis para conduzir-nos durante o culto. E se nós estamos atentos e alertas para os horários que nos comprometemos, certamente este grupo espiritual estará a postos no dia e no horário que foi estabelecido. Lembrando que isso deve ser fixo em dia e hora na semana, para que possamos sempre contar com este grupo que se torna responsável para a direção do nosso culto evangélico. E aproveitar o momento para o estudo e tentar trazer nas reflexões aquilo que nós podemos melhorar, mas não no sentido de punição, de crítica. Inclusive, os genitores, eles podem naquele momento também colocar as suas fragilidades para que os nossos filhos possam compreender o esforço que nós fazemos em nosso cotidiano para que possamos sair desta condição primitiva para poder estar trabalhando no nosso dia a dia, e muitas vezes são os nossos filhos que nos apoiam, que nos auxiliam nessa mudança também de atitudes que adquirimos ou que já trazemos de hábitos arraigados, de existências pregressas e que ainda temos dificuldades de nos libertar. O Evangelho no Lar é um roteiro seguro para que nós possamos estar também
avaliando as nossas condutas e tentando, através desta identificação, estar cada vez mais nos colocando à disposição da renovação. Outra recomendação que podemos estar levando em consideração para melhorar a nossa conduta na casa, que é justamente o título do livro, Tua Casa, é fazermos a nossa reflexão diária sobre a nossa condição, aquilo que fizemos e que de alguma forma foi um equívoco, foi um erro, e tentar estabelecer metas para que possamos sair desta condição de equívoco e de erros, trazendo para o padrão dos nossos pensamentos, não somente nas reflexões diárias, estar sendo vigilante sobre este padrão de pensamento que muitas vezes é um padrão doentio, é um padrão de inveja, é um padrão de ciúme, e todos esses padrões que adotamos, que são deletérios, estarão prejudicando não somente a mim, enquanto ser, mas também a todo o meu contexto familiar, porque estamos estabelecendo estas relações no nosso cotidiano, na nossa vida gregária. Então, é importante, enquanto filho, enquanto genitor, genitora, estarmos também avaliando qual é o tempo que nós colocamos à disposição para esta convivência, porque na atualidade observa-se que os pais, devido ao seu acúmulo de trabalho, chegam em casa e toma um banho, faz um lanche, janta, e ao invés de estar junto com seu filho, onde nas casas cada um tem uma televisão no seu quarto, perdemos aquilo que tínhamos no passado, uma única televisão na sala, onde só tinha aquele programa e estávamos juntos em família, congregando do mesmo momento de lazer. E o que é que nós observamos hoje? Muitas vezes, por conta destas inquietações, deste mundo turbulento, do tempo que nós utilizamos, às vezes, numa jornada de trabalho que é exaustiva, a depender da profissão, o indivíduo tem 2, 3 vínculos empregatícios, e o que sobra para a nossa convivência em casa. Ainda que tenhamos um tempo reduzido, é importante nós estarmos buscando aquele tempo mínimo mais precioso para estabelecermos esta convivência fraterna. Alguns também delegam a funcionários, funcionárias, a educação dos seus filhos, não somente na escola, quando uma parte é destinada ao próprio pai e à própria mãe estar neste processo. No momento de pandemia que nós estamos vivendo, observamos que muitos genitores, eles começaram a vivenciar dificuldades neste momento que nós estamos vivendo, justamente porque não estavam acostumados a uma convivência tão intensa com os seus filhos. E no momento inicial que se tentava muitas alternativas para entretenimento dos nossos filhos, com o passar do tempo se esgotaram essas nossas buscas com elementos da criatividade e passamos a adotar um comportamento que era completamente diferente do que nós estávamos acostumados. E aí começaram, principalmente naqueles que convivem com mais adolescentes, né? As crianças impacientes por estarem reclusas dentro de casa, assistindo às suas aulas através do celular ou do computador que não estavam acostumados. Mas tudo isso vem nos alertar
para mudanças de comportamento, principalmente em relação ao lar, porque tivemos esta oportunidade de voltar os nossos pensamentos para o lar que momentaneamente ele foi abandonado por uma escolha, por uma opção, e é claro que em busca de melhores condições de vida, mas não podemos desconsiderar este papel que nós assumimos anteriormente para poder estabelecer em conjunto o nosso processo de amadurecimento. Então, a nossa conduta, ela deve ser vigiada constantemente por nós mesmos, porque através da identificação daquilo que foram os nossos delizes, os nossos equívocos, eles possam de fato estar sendo refletidos e levar a nós a uma mudança no nosso modo de agir, favorecendo não somente a mim, mas a todos aqueles com os quais estamos juntos nesta encarnação, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja no ambiente do lar, buscar encontrar a harmonia nesta convivência, que ela seja salutar. Desafetos aparecerão em qualquer ambiente que nós estamos estabelecendo as relações, não somente na família, mas temos no trabalho, temos na escola, temos na casa espírita, porque como nós somos pessoas diferentes e aqueles que foram colocados no nosso mundo de convivência também têm os desafetos que estamos juntos para poder dirimir as nossas animosidades, nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, nós estamos mais abertos a esta renovação e a estas propostas de pautar as nossas ações baseadas no Evangelho e na doutrina espírita. Então, o trabalho está a cargo de cada um, a renovação desta conduta, para que, no equilíbrio do lar, nós possamos levar à sociedade o equilíbrio. Porque se o nosso lar está em conflito a partir de uma conduta que foi adotada por um dos seus membros, este conflito ele vai estar se reproduzindo no meio social aonde nós estamos inseridos. Então, se desejamos a paz na sociedade, nós devemos nos exercitar, em primeiro lugar, na nossa família, conforme disse Joana de Ângeles no prefácio do livro Constelação Familiar. A família é a base sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Ou seja, se nós estamos vivendo um tumulto no contexto da nossa família, cabe a, pelo menos, considerando que os mais velhos, eles estão mais amadurecidos, eles podem estar trabalhando para poder melhorar esta conduta que é individual. Nós podemos estar sinalizando aos nossos filhos quando, por exemplo, eles chegam em casa e observamos que na sua mochila ele trouxe algum objeto que não lhe pertence. E é neste momento que nós vamos estar trabalhando a honestidade, o diálogo franco. Ele que porventura diz que não sabe como foi parar lá, nós ouvimos isso muito da criança, é você chegar e educá-lo para não ficar com algo que não lhe pertence. Então, a nossa vida não é uma vida de improviso. Aqueles que foram colocados no mesmo contexto trazem experiências que vão levar ao nosso amadurecimento, porque também nós aprendemos com o outro, e é justamente isso, um mundo de relações onde cada um de nós, com a sua experiência, vai estar neste conjunto levando a
harmonia que se espera. O nosso lar é um lar fecundo, fecundo de bênçãos, fecundo de amor. E este exercício do amor, ele deve estar cada vez mais presente nas nossas relações. São os pais, são os filhos, e na identificação daquele que de fato não desperta tanto amor, cabe a nós, enquanto genitores, trabalharmos e não somente na nossa descoberta, mas quando nós identificamos que irmãos, eles estão sempre em conflitos, eles estão sempre em animosidade, então compete a nós, que somos os seus genitores, trabalharmos para que isso possa estar sendo modificado naquela conduta, porque qualquer dificuldade dentro do lar, essa dificuldade automaticamente se apresentará na sociedade. Então, nesta busca de uma sociedade mais equilibrada, a nossa conduta, enquanto seres em processo de crescimento, deve ser da busca constante da renovação de ideias, da renovação de atitudes, e o ambiente do lar é um ambiente favorável, é um ambiente propício para que nós possamos estar trabalhando essas dificuldades, para que cada vez mais elas estejam menos em nossas atitudes e assim nós colaborarmos para que a nossa sociedade ela seja mais organizada, ela seja mais equilibrada, porque cada um é que traz no contexto o resultado do equilíbrio e da paz. Então estas são as nossas reflexões, desejando a cada um que irá nos escutar promover esta busca incessante na nossa caminhada de estar refletindo sobre a nossa conduta e buscando os recursos que nós dispomos, a exemplo do que falamos do Evangelho do Lar, que é o momento em que nós nos reequilibramos, nos reenergizamos para poder estar de fato colaborando no individual para o contexto do grupo. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos envolva com a tua paz e com o teu amor, agora e sempre.